Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes, deixe pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, acione o sininho de notificação, para que você receba, então, os nossos vídeos, amém? E você que já é inscrito, continue compartilhando, deixando seu like, seu comentário, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Lembrando que logo mais às 17 horas nós temos o Fim de Tarde com Cristo, onde você pode participar diretamente conosco. E como é que você pode participar? Enviando um vídeo, tá certo? Com uma mensagem, um testemunho. Você pode enviar para o meu e-mail, reginaldocardosodonascimento@gmail.com, tá bom? Ou se você preferir, você pode enviar um áudio, né, para o meu WhatsApp, número 61986513104, e você vai então tá participando diretamente aqui do nosso canal. É importante, no início da gravação, você me autorizar a postar o seu conteúdo, tá bom? Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 15. João, capítulo de número 15, e o versículo de número 1. Eu quero falar com você hoje sobre um assunto muito interessante e que eu, por muito tempo, confesso, até preguei este versículo, esta passagem de forma errada, né? E a gente precisa ser humilde para reconhecer quando nós erramos. Amém? Vamos ouvir, então vamos ler João capítulo 15, versículo 1. João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, João capítulo 15, até o versículo 5, nós fizemos a leitura. A Bíblia diz que Jesus, ele é a videira, e que o Pai é o agricultor, e que nós somos os ramos. Uma coisa que me chama a atenção é que ele diz que todo ramo que, embora esteja nele, não produza frutos, esse ramo é cortado e lançado no fogo. Eu confesso que algumas vezes no passado eu preguei essa passagem, onde eu enfatizava que os frutos você tinha que ganhar almas para Jesus, você tinha que gerar vidas para Jesus. Isso também é um fruto, e esse fruto ele deve ser dado também no reino de Deus. Porém, Jesus, ele aqui está falando de frutos pessoais, ou seja, ele está se referindo à mudança de vida, a nossas atitudes, ele está falando de transformação, né? Porque se nós formos analisar a Bíblia, nós vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 7, o versículo 22, nós vamos ver que ali existiram pessoas que deram frutos no sentido de pregar o Evangelho, no sentido de até alcançar vidas para o Senhor. Por quê? Porque quem convence o homem não sou eu, não é o outro homem, é a palavra que é ministrada. Então, independente de quem prega a palavra ela pode surtir efeito no coração de alguém. Por quê? Porque a palavra, ela é vivificadora, salvadora e transformadora, né? Então, ali no versículo 22 do capítulo 7 de Mateus, nós vamos encontrar pessoas que ficaram fora do reino de Deus, mas que pregaram o evangelho, né? Que expulsaram demônios, que fizeram milagres, e de certa forma essas pessoas produziram frutos. Porém, o que me chama a atenção é Jesus dizer para elas: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, Jesus disse para elas o quê? Vocês não foram transformados. Vocês pregaram o evangelho, mas não viveram o evangelho.
Vocês falaram do evangelho, mas vocês não vivenciaram o evangelho para vocês, né? Vocês não praticaram o evangelho como ele deveria ser praticado. Vocês não viveram a palavra como ela deveria ser vivida. Então, é importante nós termos esse cuidado para que nós não venhamos amargar essa experiência de ouvir Jesus dizer isso para nós. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. E sabe o que me chama a atenção também, irmãos? É que nesse mesmo capítulo, no versículo 7, Jesus disse algo muito importante. E muitas pessoas até se revoltam contra Deus porque pedem alguma coisa e não recebem, né? Pessoas que não são cristãs de fato e de verdade, mas elas pedem algo para Deus e elas até acham que Deus ele tem obrigação de fazer aquilo que elas pedem, não é? E Jesus disse o seguinte no capítulo 15, no versículo 7, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será concedido ou vos será feito. Ou seja, para que eu receba algo do Senhor, é necessário que eu esteja nele e que ele esteja em mim, não é? Porque Jesus ele deixou bem claro no versículo 1 do capítulo 15, ele disse, olha, todo ramo que embora esteja em mim, olha aí, todo ramo que embora esteja em mim não produza frutos, o Pai corta e lança fora. Ou seja, mesmo as pessoas, não é, que estão pregando o evangelho, que estão fazendo a obra do Senhor, irmãos, isso aqui para nós é um motivo de alerta. Isso aqui para nós sabe, para fazer acender aquela luzinha vermelha lá dentro de nós, aquela luzinha de alerta. Senhor, me ajude a ser um verdadeiro cristão, me ajude a produzir realmente bons frutos, frutos dignos de arrependimento, né? Senhor, me ajude a produzir frutos que te agradem, frutos que atraiam a tua misericórdia para a minha vida, sabe, irmãos? É importante nós refletirmos sobre isso. Isso é para todos nós, isso não é só para você que me ouve, não, isso é para mim também. Porque enquanto nós estamos vivos, nós corremos o risco de nos perder. Enquanto nós estamos vivos, nós corremos o risco de falhar, de errar. E se nós não nos arrependermos, esse aqui é o fruto principal que o cristão ele deve produzir, frutos de arrependimento. Porque o verdadeiro evangelho, ele nos traz a ideia, né, de que nós temos que nos arrepender de fato e de verdade. O verdadeiro evangelho, ele nos traz essa mensagem de que sem arrependimento não existe salvação. Sem arrependimento não existe transformação. Então, que nós possamos vigiar para que nós não sejamos tirados da videira, para que nós não sejamos cortados da videira, para que nós não estejamos sendo lançados no fogo do inferno, não é? Porque eu penso, irmãos, que tristeza, irmãos. Que tristeza, irmãos. No dia do juízo final, ou na partida da pessoa, em que a pessoa parte e vai para o inferno, porque a Bíblia diz isso lá em Lucas, e Jesus não diria isso por acaso, muito embora muitas pessoas, até que se dizem cristãos, dizem que o inferno não existe e que esta história, esta passagem que Jesus conta de Lázaro e o rico, isso é uma alegoria, né? Irmão, Jesus, eu não acredito que Jesus falaria disso, né, apenas usando como uma alegoria. Não, irmãos, Jesus ele quis nos alertar acerca realmente do inferno. Quando você olha para Marcos 9, do 43 ao 48, você vai ver que Jesus ele fala, ele dá bem ênfase, né? Ele enfatiza bem. E no capítulo 10 de Mateus, versículo 27 ou 28, você confere, acho que eu estou na dúvida agora se é o 27 ou 28, mas é um desses dois versículos que Jesus diz o seguinte: não tema o homem que pode matar apenas o corpo, mas temam a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, Jesus ele não falaria isso simplesmente usando como uma alegoria. A Bíblia diz que o rico morreu e foi para o inferno. Ele foi lançado imediatamente no inferno.
o pobre morreu e a Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos, né? Pelos anjos. E ele então estava no descanso eterno ali, aguardando ali o dia do juízo final. Então, Jesus ele disse que todo ramo, que mesmo estando nele, né? Isso aqui é importante nós refletirmos, irmãos. Isso aqui é importante nós refletirmos sobre isso. Todo ramo que, embora esteja em mim, ou seja, não basta nós estarmos apenas na igreja pregando o evangelho, não basta nós estarmos no YouTube gravando vídeos falando sobre Jesus, levando a mensagem. Não, nós temos que de fato e de verdade produzir diante dele frutos de arrependimento, frutos, né? Um cristão, ele precisa ser misericordioso, ele precisa amar a Deus, ele precisa amar o seu próximo, não é? Ele precisa se arrepender dos pecados que cometeu. Ou seja, são frutos básicos que nós precisamos produzir. Para quê? Para que nós não sejamos cortados da videira, para que nós não sejamos punidos pelo Senhor. Amém? Eu quero deixar esta pequena reflexão para todos nós, não é? Para que nós venhamos nos preocupar com a salvação das nossas almas, que nós venhamos nos preocupar, né, em um dia adentrarmos nas moradas celestiais. É bom nós lembrarmos, irmãos, de que Jesus ele amou, né, Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, mas é importante nós lembrarmos que, infelizmente, nem todos amam Jesus. E é importante nós lembrarmos que o Senhor não tem obrigação de levar o mundo para o céu. Jesus não tem obrigação de arrebatar o mundo inteiro. Por quê? Porque nem todo mundo produziu fruto de arrependimento, nem todo mundo se arrependeu dos seus pecados. Mas é importante nós lembrarmos que Jesus ele tem compromisso com aqueles que se arrependeram, aqueles que estão procurando produzir frutos, né, diante dele. Então, Jesus ele tem obrigação, ele tem compromisso, melhor dizendo, não é? Jesus ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. É importante nós lembrarmos disso. Será que nós temos compromisso com Jesus mesmo? Será que mesmo nós estamos pregando a palavra, andando, viajando o Brasil inteiro, o mundo, pregando a palavra, né? Estando na igreja, dando dízimo, enfim, fazendo, né, algumas coisas que nós consideramos básicas? Será que nós de fato estamos com Jesus? Será que nós de fato nos arrependemos e produzimos frutos diante dele? É importante eu e você examinarmos a nós mesmos. Paulo diz, se nós examinássemos a nós mesmos, então não seríamos julgados. Então é importante nós refletirmos. Não sou eu quem deve dizer para você que você está produzindo frutos ou não. Não sou eu quem deve apontar o dedo na sua cara e dizer, olha, você não é cristão, você não está seguindo a Jesus como você deveria seguir. Em alguns casos, né, nós até podemos alertar o irmão. Em alguns casos, nós até podemos chegar com o irmão, conversar com o irmão, né, diante dos frutos que ele tem produzido, né, diante do que ele tem mostrado, das atitudes dele. Mas é importante você mesmo se examinar, é importante você mesmo, né, estar fazendo uma análise da sua própria vida. Amém? Eu quero deixar essa reflexão para você. Eu quero orar por você e quero orar com você. Ore comigo, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão maravilhoso e por esta palavra linda, poderosa e maravilhosa, Senhor. Pai querido, nos ajuda a produzirmos frutos diante do Senhor. Pai querido, que nós não sejamos cortados da videira, que não sejamos lançados no inferno. Pai, ajuda-nos, ó Pai. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, ajuda-me, Senhor, a ser um verdadeiro cristão, a ser um verdadeiro servo do Senhor. Tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, abençoe cada irmão, abençoe esta pessoa, meu Pai,
que está necessitando de saúde, esta pessoa, meu Pai, que está necessitando de emprego, esta pessoa, meu Pai, que está necessitando da restauração do seu casamento, do seu lar. Meu Deus, abençoe este irmão, Senhor, que já não te busca mais, esta pessoa, meu Pai, que outrora, Senhor, fazia a tua obra e hoje já não faz mais. Restaura vidas, meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe esta nação, abençoe o Brasil. Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia dessa nação, perdoe os pecados desta nação. Meu Deus, eu clamo a Ti, Senhor, por este país, Senhor, pela salvação deste país, porque a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.